Olá, amigos, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma palestra virtual, uma realização da Federação Espírita do Estado de Sergipe, com transmissão pelo canal da FES TV, no YouTube, pela página do Facebook da Federação Espírita do Estado de Sergipe, também pela Rede Amigo Espírita, pela TV 7, lá da Paraíba, e pela web rádio Nova Luz, lá do Catalão, né, em Goiás. Então, a partir de agora, nós vamos dar início a essa palestra virtual. Hoje estamos com a presença muito querida da nossa Sandra Borba, ela que é professora, evangelizadora, expositora, que vai falar com a gente lá do Rio Grande do Norte. A Sandra Borba é pernambucana, mas reside já há muito tempo no Rio Grande do Norte. E é com grande alegria, Sandra, que nós estamos lhe recebendo nessa noite para falar para a gente sobre Paulo, esse grande exemplo de trabalhador cristão. Boa noite, Sandra. Como vai, minha irmã? Boa noite a você, a todos que nos ouvem, agradecendo o convite, sempre muito carinhoso, da Federação Espírita do Estado de Sergipe, instituição pela qual nós temos todo o apoio, sempre tivemos todo o apoio e temos em seus trabalhadores, muitos amigos. Então, uma alegria compartilhar esse momento virtual, mas não menos importante, não é isso? Sandra, o áudio ele está cortando um pouco, não deu para entender. Você quer voltar a falar? Olha, eu já tentei com microfone, já tentei sem microfone, e aqui está chovendo, e quando chove é um desastre. A internet não fica legal. Então, eu não sei como é que vocês estão, não estão me ouvindo, é isso? Eu acho que a gente vai precisar de um tempinho, né, Jeane, para que ela possa solucionar essa questão. Ela está tentando solucionar a questão do microfone, porque o áudio, ela está sem um fone, e sem um fone não está conseguindo sair a voz dela com perfeição. Então, ela colocou o fone, antes a gente estava testando, estava cortando um pouco. Então, ela vai colocar o fone de novo, vai testar, para ver se consegue sair melhor o áudio. Como lá também no Rio Grande do Norte está chovendo bastante, talvez seja isso também, né? A conexão não favorece pode muito, ser, né? Jeane. Pode Exatamente. Ser. Então, a gente pede, né, a todos que estão aí já, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já verifiquei. Vou falar seu Paulo, boa noite, seu Paulo Costa. Deixa eu falar mais quem está aqui. Seu Paulo, Wilma, da Paraíba, né? Vamos mandar um abraço também para a doutora Elza Missano, aqui de Sergipe, que também está nos acompanhando. Ai, que legal. Boa noite, minha amigona, que eu amo muito. Beijão, amigona. Também Elza. quero muito bem a essa pessoa. Quem não quer bem a Elza? É um negócio sério, viu? É uma briga. Muito fácil. Gostar de doutora Elza é muito fácil. Verdade, verdade. Então, boa noite para a Elza, para a Angélica do Rio de Janeiro. Enquanto o Sandra vai se organizando aí com fone, a gente vai dando boa noite a todo mundo. Eu estou precisando testar. Ah, tá ótimo, Opa, Sandra. Tá começando a ficar bom, Sandra. Excelente. Até a tosse Eu acho que já temos a solução. Já está solucionado, graças a Deus. Quer cumprimentar as pessoas, Sandra? De novo, né? Agora tentando ser ouvida. Eu agradeci inicialmente ao convite da Federação Espírita do Estado de Sergipe, instituição que admiramos, que prezamos e onde temos muitos amigos. Então, uma honra, uma alegria poder participar desse momento. Sandra, a honra é toda nossa, Sandra. É verdade. Nós que agradecemos Eu quero até, Jeane, quero até fazer aqui só uma lembrançazinha, né? Hoje é 20 de maio, né? Dia do Pedagogo.
A gente não podia Isso. ter pessoa melhor É para transmitir a verdade. mensagem da noite de hoje do que a nossa, né, Sandra, que há tanto tempo se dedica à educação. Então, nós queremos Isso. prestar homenagem a todos os Um beijo pedagogos, a grande. todos que se dedicam com afinco É, à educação, na pessoa de Sandra Borba. Parabéns, Oh, Sandra. O dia é seu. parabéns. obrigado. Isso mesmo. E também, aproveitando, né, a deixa de Betânia, queremos agradecer de coração a você, Sandra, e a informar a todos que estão nos assistindo nesse momento que Sandra irá falar 30 minutos sobre o tema proposto, e após os 30 minutos ela irá responder as perguntas de vocês. Então, aproveitem todos, elaborem as perguntas que iremos mediar as perguntas de vocês com Sandra e vamos fazendo essa mediação. Eu e Betânia estamos aqui para mediar. Então, boa sorte a todos. Elabore perguntas. Sandra, a palavra agora é sua, amiga. Muito obrigada mais uma vez, viu? Estamos felizes de estar com você. Qualquer probleminha no som, você faz um gesto aí, A gente volta. A gente tá bom? entra na sala, tá bom? Então, o que nos foi proposto em termos de reflexão foi o tema Paulo, exemplo de trabalhador cristão. E, logo de início, nós nos lembramos da célebre cena em que Gesiel, ou Estevão, está desencarnando e Abigail, noiva do então Saulo, doutor da lei, acompanha todo aquele fenômeno, toda aquela situação, conversa com o irmão, e aí ele, Gesiel, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, descobre que ela era noiva do Saulo, aquele que era exatamente o seu grande antagonista. E Estevão diria a Abigail que Saulo era bom, né? E que ele, no dia que conhecesse a Jesus, ele defenderia Jesus como ele defendia a lei mosaica. E, de fato, aquelas palavras do grande Estevão seriam realidade no futuro. Todos conhecemos a história, rapidamente, e Abigail se converte posteriormente, através de Ananias, Abigail desencarna, Saulo é tomado de um ódio profundo por Jesus, pelos homens do caminho, em especial por Ananias, e vai proceder ao que todos também sabemos. Consegue as cartas do Sinédrio para demandar a prisão de Ananias e de outros companheiros, obviamente, também cristãos. O que é que vai ocorrer? É que ele sai na direção de Damasco, onde ele tinha obtido a informação de que Ananias estaria lá, em Damasco, e no caminho ele vai, segundo nos diz Emmanuel, na obra extraordinária, a obra clássica, né? Paulo e Estevão, carregava consigo angústias, muitas angústias. Curiosamente, Emmanuel nos diz que Saulo pensava, enquanto demandava as portas de Damasco, acerca daquilo que os irmãos do caminho apresentavam enquanto comportamento. Ele tinha, afinal de contas, tido contato, né, direto com o próprio Estevão, tinha ido anteriormente até a casa do caminho, tinha ouvido companheiros, né, João em especial, e ele então, lá dentro do coração dele, A Acho conexão, que a conexão. tivemos. para nossa compreensão, né? Ele tinha a certeza de que os homens do caminho eram homens que haviam encontrado em seus corações, em seus espíritos, a serenidade. E ele, Saulo, que seguia desde a adolescência, conforme as tradições judaicas, seguia vivenciando, procurando vivenciar a lei, estudando, se preparando, né, na condição de rabino, ele não tinha essa serenidade. Então, nós observamos que naquele momento da perseguição a Ananias, o que se passa no íntimo de Saulo é um momento de crise, é um momento de questionamento, é um momento de avaliação. Por que ele, seguindo a lei, não conseguia a paz, a serenidade que os homens do caminho
que seguiam quem? Seguiam o carpinteiro crucificado, possuíam. Né? Estevão havia morrido de uma forma tranquila, né? Evocando a Jesus, perdoando a Saulo. Então, isso, vamos dizer, que bole, né? Fica perturbando aí o juízo do nosso Saulo. Mas ele está demandando Damasco, as portas de Damasco, quando sucede a grande experiência mística desse que seria o apóstolo da gentilidade. Conforme os relatos que constam de Atos dos Apóstolos, ele então vê, em plena luz do dia, outra luz muito maior, uma luz muito mais brilhante, e ouve uma voz que lhe indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então retruca com uma pergunta: quem és, Senhor? Porque percebe se tratar de um momento diferente, transcendental, ah? E ele então ouve a resposta: eu sou Jesus a quem persegues. Essa experiência mística, ela é destacada em toda a história da cristandade como uma experiência muito profunda, né? Tão profunda que naquele instante, aquele rabino que era o grande perseguidor dos cristãos não se desculpa, não pede perdão a Jesus, ou seja, não tem nenhuma atitude estranha, alguma atitude de quem se arrepende, enfim, de quem estivesse implorando alguma coisa do Senhor. Ele apenas faz a pergunta que está, vamos dizer, até hoje em nós, que é o quê? Senhor, que queres que eu faça? Mas Jesus sabia muito bem da necessidade daquela criatura ter uma outra vivência, além daquela vivência que ele já vinha apresentando em sua trajetória para a cidade de Damasco. Então, manda que ele vá para uma estalagem e lá Saulo permanece 3 dias. A luz que ele havia visto, então, né, o cegou temporariamente e ele vai para aquela estalagem, porque estava acompanhado de 3 companheiros, né, 2 retornam, eu digo sempre para fazer a fofoca lá em Jerusalém, enquanto um o acompanha até a tal estalagem onde ele fica. Poderemos e deveremos fazer a célebre indagação. O que terá acontecido com Saulo em 3 dias de reclusão de cegueira? O que aconteceu? Cada um aqui que nos ouve nesse instante poderá responder, ter a sua resposta. Nós entendemos sempre que aqueles 3 dias de Saulo representaram para ele um processo profundo de auto-mergulho, de autodescobrimento, de avaliação. Saulo era um homem de múltiplas culturas. Tarso, a sua cidade, que era judaica, mas tinha forte influência da cultura romana, né? Paulo, ou Saulo, tem também uma forte influência da cultura grega, além da sua própria cultura judaica ou hebraica. Então, um homem de múltiplas visões, múltiplos conhecimentos. O que terá passado na cabeça dele? O que é importante registrar é que são 3 dias de uma profunda terapia que nenhum de nós tem a condição de avaliar, de aquilatar. Nós não temos a possibilidade de imaginar sequer o alcance daqueles 3 dias que Saulo passaria naquela estalagem. Mas enquanto Saulo está na estalagem, eis que Jesus aparece diante de Ananias, o sapateiro de Jope, né? Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para quem gosta de ver a fonte, né? E aí Jesus aparece a Ananias e pede para que ele vá até a estalagem e lá ele possa ali aplicar passes, no caso, colocar as mãos, impor as mãos sobre Saulo, conversar com ele, enfim. Jesus dá todas as orientações. Ananias, como um ser humano, fica reticente. Diz assim, mas como é que pode? O Senhor me manda exatamente para aquele que me quer prender, né? Mas Jesus vai dar a resposta que vai caracterizar, de fato, quem seria Paulo. A resposta de Jesus para Ananias é a seguinte: este é o vaso escolhido por mim,
para levar a minha palavra aos filhos de Israel e a todas as nações. Observemos que Jesus usa a expressão vaso escolhido por ele. Então, Saulo é um trabalhador escolhido por Jesus. E diria o mestre ainda a Ananias, e ele descobrirá quanto será necessário sofrer por amor ao meu nome. Meu Deus do céu, que situação, né? Aí ocorre que Ananias vai, impõe as mãos, ora, né? Saulo retorna com a visão, aquele que seria o verdugo se abraça com aquele que seria a vítima, e Jesus une, então, as criaturas. É um momento indescritível, está lá, né, na obra Paulo Estevão, o encontro de Ananias com Saulo. E naquele instante, Saulo já se apresenta não apenas como alguém surpreso pelo que aconteceu na estrada de Damasco, mas como alguém que se coloca como convertido. O Senhor, segundo ele, vai dizer mais adiante, apareceu ali na estrada de Damasco e a partir dali a sua vida, sua alma, sua inteligência, seu coração, sua energia, tudo passaria a se direcionar para servir ao Senhor. Então, na conversa com Ananias, Ananias lhe conta a respeito de alguns pergaminhos que possuía em torno das chamadas anotações de Levi, né, o que seria o proto-evangelho de Mateus mais adiante. Ele então se dedicaria a copiar, né, imediatamente copiar. E é claro, naquele ímpeto natural, ele já quer pregar na sinagoga, inclusive lá em Damasco. Ananias diz, calma, não é bem assim, mas era muito impetuoso, né, o nosso querido Saulo, futuro Paulo. Mas observemos que o processo de formação de Paulo, enquanto trabalhador, não será como ele quer, mas será como ele precisou para atender ao trabalho do Senhor. Muitas vezes nós, como trabalhadores ou candidatos a trabalhadores, não nos preocupamos muito com esses aspectos, não é verdade? Então a gente diz assim, eu tenho boa vontade, eu quero. Não, não é assim. A boa vontade é o ponto de partida, o desejo, né? Mas há muita coisa o que fazer. Só para a gente ter uma ideia pálida, né? Porque aí fica o nosso convite para a leitura da obra Paulo e Estevão, nós vamos ver essa figura de Saulo, inicialmente ali com Ananias, mais adiante, procurando os irmãos do caminho, né? E recebendo uma série de conselhos, ele passará, pasmem, meus irmãos, em torno de 6 anos e meio, em processos de preparação para assumir as grandes funções que ele assumiria na condição de divulgador da palavra de Jesus, mas muito mais do que um divulgador, aquele que viveria a mensagem de Jesus. Então vamos lá para as contas, para quem está aí em dúvida, né? Então, entre aquele momento com Ananias até o momento em que ele terá um encontro muito importante, né, com Pedro e os irmãos do caminho, vão por aí em média 3 anos. Por quê? Porque ele vai falar com Pedro, vai falar com Gamaliel, e Gamaliel, que tinha sido seu orientador, lhe recomenda o deserto. Olha, o que é o deserto, né? Não é só o deserto físico, não. É o processo de internalização das questões. É o processo de autodescobrimento, né? De autoconhecimento. Afinal, ele era um doutor da lei, perseguidor dos cristãos. Então, por orientação de Gamaliel, ele passaria 3 anos, aproximadamente, na condição de tecelão, vivendo no deserto em profundas disciplinas morais, né, espirituais, físicas, assume aquela que era a atividade da sua família, que era a tecelagem, e ele passa a conviver com um casal que estava fugindo dele, ou seja, de Saulo de Tarso, doutor da lei. O casal, Áquila e Priscila, ou Prisca, foram os companheiros que diariamente ali estavam, conversando com Saulo sobre as anotações de Levi, discutindo acerca de Jesus, do seu papel, da sua condição de Messias. Com 1 ano e meio de convivência, mais ou menos, nos diz Emmanuel, ele decide dizer
ao casal que ele era o tal Saulo. É muito bonita a confissão, e mais bela ainda a resposta de Áquila, que o abraça. Ele fala que ninguém está isento de erros, né? E que Jesus, naquele momento, e tanto, né, um ano e meio de convivência, já havia unido a eles pelos laços fraternais do amor, do carinho, né, se tornando denominador comum das suas vidas. Áquila e Prisca teriam um papel muito importante, inclusive, mais adiante, na divulgação do Evangelho de Jesus em outras localidades. Mas vamos lá. Cerca de 3 anos, depois ele vai até Jerusalém, conversa com Pedro de novo, mais especificamente, e Pedro lhe recomenda que ele fosse a Tarso, a sua cidade natal. Muitas coisas tinham acontecido. Então, lá vai o nosso Saulo a Tarso, vai ver o seu pai. Ele está tão diferente depois de 3 anos no deserto que os empregados da casa não o reconhecem, mas ele consegue ser recebido pelo velho, seu velho pai, e aí então a primeira recepção, sob o ponto de vista da primeira pergunta, já foi o grande teste do nosso doutor da lei, convertido por Jesus. O pai lhe pergunta o que tinha sido aquela palhaçada, né, lá na estrada de Damasco. E aí ele relata, né, a morte da mãe, né, a filha que teve que ir para longe, tudo aquilo que a família passou, em razão das suas, né, novas opções, do seu sumiço e assim por diante. Ele está magro, está abatido e se comporta diante do velho Isaac como um filho mesmo. Ele pede apoio ao pai, ele pede amparo, diz que está fraco, está doente, enfim, né, choraminga. Aliás, Paulo era um chorãozinho, viu? E aí o que é que vai ocorrer? O velho, vinculado às tradições, não vai aceitar de forma alguma. Né? E aí pede para ele fazer uma opção entre Jesus, né, o carpinteiro, e ele, o pai e as tradições. Ele tenta responder, mas pai, todos precisamos de Jesus. Pronto, o pai diz, já tá sacramentada a sua escolha, tchau, né? E bênção, como a gente diria por aqui. E Saulo demanda as ruas quando o próprio empregado lhe chama e lhe entrega umas moedas, muitas, umas não, muitas moedas, porque o velho pai não aceitava a conversão do filho ao carpinteiro, mas na condição de pai tinha a tarefa, a obrigação de manter e de sustentar, né? Não queria que o filho passasse necessidade. Saulo vai descobrir que precisava muito ainda de exercícios espirituais, de meditação, porque a vontade que deu nele foi pegar o saco de moeda e rebolar de volta e dizer que não precisava. Aí lembrou da sua necessidade de autoeducação, de perdão, de compreensão, de renúncia, de humildade. Segundo os relatos, passaria em torno de mais 3 anos ali em Tarso, né, nas montanhas, na condição de humilde tecelão, tendo ali recebido o famoso programa de Abigail, um encontro transcendental em que Abigail e Estevão, em espírito, comparecem a Paulo, que está no momento de choro, e ela lhe faz, apresentando-se a ele em processo, acreditamos, de desdobramento, porque é que ele chorava. Nem sequer tinha começado ainda a tarefa, ele já estava chorando, e aí ela vai dar as célebres 4 palavras: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, por aí, nós vamos juntar 3 anos de deserto, 3 anos de Tauro, né, da cidade de Tarso, nas montanhas do Tauro, e mais o tempo de deslocamento, então, pelo menos aí uns 6 anos, 6 anos e meio, até que ele, então, vai a Antioquia, ou Antioquia, e lá, conhecendo Barnabé, começa os seus primeiros labores, né, dentro, propriamente, das chamadas fileiras do cristianismo. Então, vejamos a preparação. Ele não é alguém que foi jogado na tarefa. Muitas vezes, trabalhadores têm dificuldades, porque quando são recepcionados nas casas espíritas, especialmente, né, somos espíritas, então vamos falar de nós, né? Então, muitas vezes, eles chegam com aquele entusiasmo e aí encontra, às vezes, pessoas incautas, dirigentes incautos, que imediatamente começam a colocar o companheiro para fazer a companheira, aquela tarefa, mais uma, mais uma, mais uma. Não é assim. Então, só para a gente ter ideia, o processo de formação, né? Então, hoje nós temos no movimento espírita uma compreensão sobre isso. O trabalhador precisa, em primeiro lugar,
ter a sua formação doutrinária. Precisa conhecer a doutrina espírita e, à luz dos fundamentos da doutrina espírita, buscar a compreensão do Evangelho. Então, será um ponto inicial, vamos dizer, para o trabalhador. Mas não é apenas isso, ou não é só isso. Ou seja, de posse do conteúdo, de posse de toda essa mensagem, o que fazer com ela? Jesus já houvera dito, conforme narram os evangelhos. Ninguém põe a candeia debaixo do alqueire, ninguém esconde a cidade, edificada sobre o monte. E o próprio Mestre Jesus, quando no momento do seu retorno aos céus, conhecido como a ascensão do Senhor, no último capítulo de Mateus, nos disse, nos deixou, ide e evangelizai, ou ide e ensinai a todas as gentes. Então, o processo não é só conhecer. Nova criatura, nos diz Emmanuel, a criatura se torna uma nova criatura quando conhece a mensagem de Jesus e se converte em evangelizador de seus irmãos com a própria vida. E quando Jesus se torna, então, o padrão de conduta desse indivíduo, então esse indivíduo, ele opera internamente a sua transformação e vai viver de conformidade com os valores do Evangelho. Então, nós vamos encontrar os primeiros labores de Saulo ali na igreja de Antioquia. Começou a querer pregar, só que não deu certo, ficou meio gago, meio complicado, ele que era um excelente trabalhador nessa área, ele que era um excelente expositor, não conseguiu se tornar logo de imediato um trabalhador na área da divulgação do cristianismo. Aí, por sugestão dos irmãos, ficou por ali, e costumamos dizer que ele começou com um atendimento fraterno, ali nos bancos lá da igreja, né? Então, ele começou a conversar com as pessoas, enfim, né? Não se desestimulou diante do primeiro fracasso. Isso, para nós, é excelente. Ou seja, diante das nossas próprias limitações e dificuldades, das avaliações incorretas que fazemos, então, muitas vezes, nós podemos não ter sucesso, não ter êxito imediato numa tarefa, né? Mas sigamos o exemplo de Paulo, né? Então, ele seguiu adiante. Foi quando, mais adiante mesmo, ele é chamado para quê? Para acompanhar Barnabé na conhecida primeira viagem. Na verdade, Barnabé era o chefão, ele era o acompanhante de Barnabé. E Barnabé, tanto era chefão, que decidiu levar um adolescente que era sobrinho dele, João Marcos, aquele que será conhecido mais adiante como evangelista Marcos. Ora, lá vão os três. Para o início das chamadas pregações, a tentativa de levar a mensagem de Jesus, diga-se de passagem, ele ia primeiramente às sinagogas e depois nas praças, enfim, depois em público, né? Quando João Marcos viu que a coisa não era fácil, ou seja, ameaças de açoite, de prisão, de apedrejamento, quando a coisa começou a ficar difícil, então João Marcos, adolescente, disse para Barnabé: titio, eu quero ir embora. E aí Paulo vai dizer a Barnabé algo muito importante, está lá no livro Paulo Estevam. Nós não estamos numa aventura. Pegue o seu sobrinho, né, no caso João Marcos, coloque num barco com alguém responsável, manda ele de volta. Quando ele amadurecer e desejar, ele vai servir a Jesus. É exatamente para nós uma lição. A lição de que todos nós, não é só porque João Marcos era adolescente, não, nada disso, né? Nós encontramos adolescentes, jovens, muito mais capacitados, muito mais maduros, porque o espírito, obviamente, que ali está, já tem uma história, já tem um currículo, já tem uma preparação. Então, é importante registrar esses detalhes, porque isso tem a ver com o nosso processo, então, de formação, né? Então, o que é que vai ocorrer? Lá vai Paulo, né, com Barnabé, João Marcos volta, mas preste atenção, João Marcos cresce, amadurece e depois se tornaria um grande trabalhador recomendado, inclusive pelo próprio Paulo, né? E mais adiante o evangelista Marcos. Então nós somos assim, como trabalhadores. Às vezes começamos trôpegos, duvidosos, mas a misericórdia de Deus nos ajuda, a bondade dos irmãos, o companheirismo daqueles que estão caminhando conosco nos ideais. Então, nós vamos melhorando, nós vamos caminhando, e nós vamos, principalmente, tendo a compreensão
de que nós estamos sempre nos preparando. Não existe trabalhador perfeito. Não existe. Nem Paulo foi um trabalhador perfeito, né? Então, o que é que vai ocorrer? Primeira viagem, depois segunda viagem, terceira viagem, a última viagem, que é aquela que Paulo termina indo a Roma, onde encontrará momentos difíceis, mas, ao mesmo tempo, também de profícuo trabalho de divulgação da mensagem do cristianismo. Para o recorte, porque o tempo é muito pouco, claro, para o nosso recorte, vamos lembrar alguns aspectos de Paulo, né, enquanto trabalhador. Então, o primeiro que nós lembramos foi a sua formação, né, mas nós vamos lembrar que ele também vai fazer o seu processo de formação através do aconselhamento, do contato com os outros, né? Ele vai sempre procurar ouvir os outros, isso é uma coisa muito importante. Nós, muitas vezes, não temos na nossa condição de trabalhador a chamada escuta, né, do outro. Hoje mesmo recebi de um grande amigo, né, um expositor em nível nacional e até internacional, aí manda me perguntar com o maior carinho se eu tinha alguma sugestão para ele que vai abordar um tema. Uma coisa linda, não é verdade? Então, é esse sentido de companheirismo, de que ninguém é nota 10, né? Nós estamos sempre em processo e Paulo sempre procurou escutar, ouvir, sentir a situação e se tornaria a grande referência da divulgação e da constituição de grupos nascentes, as chamadas igrejas ou iglésias, que significa as assembleias. Então, a coragem, né? O enfrentamento, tudo isso ele vai testemunhar, mas sempre procurando ouvir e aprender com a experiência. Então, podemos dizer que Paulo tem uma formação inicial e a formação continuada, ou seja, durante toda a sua vida de cristão, ele está aprendendo com a experiência, ele tem uma capacidade muito interessante de refletir sobre as dificuldades. É muito bom ler Paulo, é muito bom, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está meio desestimulado, né? Enfrentando muitos problemas, Paulo é o bom ânimo personificado, né? Então, nunca estamos o quê? Sob o ponto de vista da nossa condição de trabalhadores, nunca estaremos desanimados. Nós sempre estaremos enfrentando as dificuldades. Lembramos, a propósito, da carta aos Filipenses, que Paulo escreve da prisão, que é conhecida como a carta da alegria, quando ele diz: regozijai-vos sempre. E ali, estando preso, talvez até condenado à morte, ele diz que bom, porque aí é que a palavra do Senhor vai ser divulgada, aí é que a mensagem do Senhor vai ganhar fôlego. Então, esses aspectos da personalidade dele, isso tudo nos mostra que ele é um trabalhador que tem a chamada visão do alcance da tarefa. Muitas vezes nós conhecemos companheiros que dizem assim: fulano deixou de ser espírita. E nós dizemos: pois é, né? Cada um dentro da sua liberdade, da sua condição. Mas a grande questão que nos mantém espíritas é a possibilidade que nós temos de entender qual é a dimensão do espiritismo para nós, individualmente, e para a sociedade. Então, quando nós temos uma visão do alcance da doutrina espírita, então nós nos sentimos mais fortes. Isso nos faz lembrar. O espírito Camilo, pela mediunidade do Raul Teixeira, diz algo que a mim me impressionou. Ele disse que a doutrina espírita é como um grande mar e que nós, muitas vezes, só estamos na praia. Eu costumo dizer que eu não estou na praia, eu estou lá atrás, no interior, ainda estou lá no interior, não cheguei nem no litoral ainda. E ele quer dizer para nós o quê? Nós não nos apropriamos ainda, não apenas do conteúdo, mas principalmente da abrangência e do alcance da tarefa que o Espiritismo, através dos espíritas, possui. Então, Paulo, ele tem essa glória, né, na vida dele. Ele entende que divulgar o evangelho não é obrigação, não, é prazer, é glória para ele. Ele vai se colocar já no final da sua existência: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Sou um prisioneiro do Cristo. Por quê? Porque ele se doa. É o trabalhador que se doa. É o trabalhador, né, especialíssimo que chega a quê? Chega aos sacrifícios, né? Então, é essa a grande figura. Mas preste atenção, Paulo começa a receber demandas, as demandas, em especial, das igrejas. Os irmãos vão procurar o esclarecimento
Por quê? Porque problemas de relacionamento, problemas com doutrina, com direções, não são de agora e nem são privilégio do movimento espírita. Naquela época de Paulo, ele constituía os núcleos e quando saía, aí lá vinham o quê? As influências judaizantes, né? Lá vinha o quê? As influências da cultura romana, da cultura grega, né? E as opiniões pessoais, algumas visões extremamente, entre aspas, miraculosas de falsos profetas. Então, ele enfrentou tudo isso. Na segunda epístola aos Coríntios, se a memória ainda funciona, né, na sexagenária aqui, capítulo 11, tem um currículo de Paulo. Ai, meu Deus do céu. Aí ele vai falar os açoites, as prisões, os naufrágios, os perigos por terra, os perigos por mar, os perigos por rio, mas ele coloca duas coisas que a mim pessoalmente impressionam. Os perigos vivenciados com as problemáticas dos irmãos e a problemática das igrejas. Então, a sua visão fazia com que ele fosse capaz, né, de seguir adiante, mesmo vendo problemas dos irmãos, deserção, acusações e assim por diante, como de igrejas que de repente aceitavam, né, determinadas influências, como nós vemos no próprio movimento espírita, os modismos variados, né, que de repente afloram em nosso movimento e nós nos espantamos. Como é que pode, né? Então, de repente, a gente encontra isso também. Mas há algo muito interessante que vemos em Paulo, que é a possibilidade, né, de ampliar as suas condições pessoais. Porque quando o pessoal ia para ele pedindo orientações, que ele fosse a Filipos, que ele fosse a Tessalônica, que ele fosse, né, a tal igreja, a tal igreja, a tal igreja, ele ficava meio perturbado. Assim, e agora o que eu faço? Que eu não posso ir, né, a todas as igrejas. Jesus lhe aparece, né, e diz para ele que não precisava do mensageiro ali. A prova é essa aqui, né? Então não precisa da presença física de Sandra aí em Aracaju. Não precisa. E aí Jesus disse a Paulo, naquele momento, né, que ele escrevesse, que ele fizesse cartas. Então são 14 cartas, né, belíssimas, para quem quer começar a ler. Comece pela a Epístola aos Filipenses, que é curtinha, a chamada Carta da Alegria, né? E assim vai pelas outras. E aí nós vamos seguir o que Emmanuel, né, vai nos dizer. Estudai as cartas de Paulo. Está lá no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Então, ele amplia as próprias possibilidades. O que é que nós estamos vivenciando agora com essa pandemia, né? A ampliação das nossas possibilidades, mantendo as lives, as gravações, né, as transmissões, os encontros. Então, ampliação das próprias possibilidades. Outro ponto muito importante que registramos em Paulo é a preocupação com o trabalho em equipe. Paulo, ele formou gerações, né, gerações de trabalhadores. Acompanhou, se fez acompanhar, né, não apenas de um Silas, não apenas de um Tito, que eram muito jovens, mas chegou a chamar para integrar o seu grupo Timóteo, que o conheceu em plena adolescência. A Timóteo, ele dedica 2 cartas belíssimas, com orientações não só para Timóteo, mas para o movimento cristão como um todo. Então, ele formou equipes de trabalho. Prisca, Áquila, já dissemos, participaram também. Lucas, né, o próprio Barnabé, que sempre o acompanhava. Então, nós temos essa preocupação, esse exemplo em Paulo. A tarefa não é minha. Eu sou diretor disso ou daquilo, coordenador disso ou daquilo, a tarefa não é minha. Eu tenho que preparar os continuadores, e se por um acaso eu tiver que sair da tarefa, ou porque de repente a gestão não me quer mais ali à frente, quer colocar outro, ou porque adoeci, ou porque não tenho mais tempo, ou porque envelheci, ou porque desencarnei, então a tarefa pertence a nós, sob o ponto de vista do nosso exercício, mas o resultado pertence ao Senhor. A semeadura é nossa, a colheita não nos pertence, pertence ao divino pomicultor, que é Jesus de Nazaré. Então, trabalhar em equipe, aprendermos a nos suportar uns aos outros.
Muita gente fica assim, horrorizada quando eu digo isso, mas não sou eu quem diz, não. Quem diz é Albino Teixeira, pela mediunidade do nosso Chico Xavier. Mensagem que está no livro Educandário de Luz, uma maravilha de coletânea, em que Albino Teixeira nos diz que nós temos, vejam bem, nós temos no movimento, nas nossas casas espíritas, afetos e desafetos, amigos e inimigos do ontem. Não podemos nos admirar. Nós não vivemos trancados dentro de casa nas nossas encarnações passadas, como agora na pandemia. Então, nós não erramos só no lar, nós erramos na vida em sociedade, nas nossas militâncias diversas, inclusive religiosas. Então, ele diz que existe um grupo de frequentadores, esse entra, sai, mas existe um grupo de trabalhadores, é o grupo que leva adiante o programa de trabalho da Casa Espírita. E é nessa hora, então, que a gente tem que entender. Ali estamos nós, ombro a ombro, lado a lado. Não nos esqueçamos da orientação do codificador. Trabalho, que é para a gente se manter ocupado. Solidariedade, que é o sentimento que deve, né, existir entre nós, que nós nos devemos, como diz Paulo, uns aos outros, o amor recíproco. Mas olha a terceira palavrinha do nosso codificador: trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância com o obreiro complicado. Alguém pode dizer assim? Tem, porque há muita gente iludida, acha que só porque a gente entrou no movimento espírita, só porque a gente é espírita, agora a gente virou espírito puro. Não. Quando me perguntam, e se a pessoa ela é chata e se torna espírita? E o que é? Eu digo, chato espírita. Ah, mas a pessoa, antes de ser espírita, era alguém muito encrenqueiro, gostava muito de confusão. Quando ingressa no espiritismo é o quê? Espírita encrenqueiro. E como? Como? Se a proposta de transformação do espiritismo não alcançar essa criatura, ela entra, ela ingressa no movimento espírita com tudo aquilo que ela é. Nós ingressamos nas nossas casas e no nosso movimento, carregando conosco pouquíssimas virtudes, mas um monte de problemas, de dificuldades, de defeitos, não é isso? Então, trabalhar em equipe é um exercício que Paulo fez como ninguém. E nós gostaríamos de considerar, né, finalizando para a gente abrir para ir para as perguntas, né, na verdade é uma troca que nós precisamos fazer, nós entendemos que o que mais caracteriza Paulo é a fidelidade. Nós consideramos que hoje, no movimento espírita, nós temos, além da fidelidade, o desafio da perseverança. Eu viajo muito, né? Agora viajava, né? Mas viajava muito. E de maneira assim, meio boba, né? Eu perguntava sempre quando chegava no lugar: cadê fulano? Aí diziam assim: fulano? Não é espírita, não. Vixe, mãe. Cadê ciclano? Ah, mas está dando um trabalho no movimento. E eu fui, né? Ouvindo aqui e acolá, e eu disse para mim mesmo: nós temos como espíritas, escrevi para mim, tá? E publiquei para poder socializar com quem pensa também parecido. Nós temos dois grandes desafios, principalmente nós que já temos uma certa quilometragem, né, no movimento espírita, em permanecermos perseverantes, porque há muitos que abandonam no meio do caminho. Há muitos, diz Emmanuel, na obra Vinha de Luz, que diante das primeiras dificuldades vão embora, não aguentam a pressão, a cobrança, né? Ou seja, o investimento de se tornar luz não é fácil, porque nós vivemos ainda imersos, repletos das sombras do nosso próprio passado. Isso exige muito, então nem sempre nós conseguimos nem o êxito total e muitas vezes nem parcial. Não é? Então, a perseverança, que é essa paciência de continuidade, essa paciência de dizer eu vou, eu continuo, eu aqui estou, mas isso tudo tem que estar acompanhado do outro desafio, que é a fidelidade. Porque nós temos que ter muito cuidado com as nossas invencionices, com os modismos, como nos referimos ainda há pouco, com o chamado espiritismo em tal lugar, em qual lugar, ou espiritismo by fulano que não aceita isso, by cicrano que inventou aquilo. Então, quando nós situamos Paulo, né, como um exemplo de trabalhador cristão, nós estamos destacando esses pontos didáticos que nós vamos usar agora para abrirmos. Primeiro, a necessidade de compreensão sobre o alcance da tarefa.
Se nós não tivermos isso, e isso será em permanente leitura, estudo, trabalho, oração e meditação. Formação permanente, porque nós não somos trabalhadores de nota 10. Então, ser evangelizadores, permanentemente. Coordenadores de ED, permanentemente. Gestores, permanentemente, em processos de formação. Né? Então, nós não somos completos, nós estamos sempre necessitados de estudo, de encontros de formação, especialmente aqueles que as federativas e os órgãos de unificação nos apresentam. A formação, né, é nossa, interior, doutrinária, né, de autoconhecimento, para que nós possamos sentir quem somos e a proposta que nos chega através da doutrina que nos apresenta o Evangelho, com este convite de nos tornarmos pessoas de bem, de nos transformarmos, de lutarmos pelo nosso progresso moral, não é verdade? Lembrar que estamos trabalhando em equipe, lembrar que temos que ampliar as nossas possibilidades de ação dentro do possível, resguardados os demais compromissos que nós temos, especialmente com a família, na verdade, e principalmente a fidelidade e a perseverança para que um dia nós possamos, igualmente a Paulo, podermos dizer: o Cristo vive em nós. Então, né, algumas breves colocações para que nós possamos conversar aí um pouquinho com os nossos irmãos. Muito bom, Sandra, lhe ouvir. E nós aqui estamos também tendo feedback pelas redes sociais. Nós queremos registrar a presença de Dênia Dantas pelo Facebook, Tânia Maria Campos, Miriam Ferreira, Eliane Campos, do Centro Espírita Pestalozzi, Renivaldo Hora, do Caravaneiros do Amanhã, Meri Lucena, Ilenói, daqui de Sergipe, da cidade de Itabaiana. E temos um recado também de doutora Elza Missano para você, Sandra, que diz o seguinte, a doutora Elza diz o seguinte: querida Sandra, que belíssima exposição sobre Paulo. Todos nós temos um caminho de Damasco, e é seguro sabermos que o Cristo vai nos resgatar dos aguilhões às portas da nossa redenção. Também o Jusilei Feitosa lhe manda também um boa noite e diz: que maravilha essa live. Sou fã de Sandra Borba. Gratidão pela oportunidade. Então, assim a gente vai tendo, não é, o feedback do pessoal que nos manda, né, dizer os recados carinhosos, e a gente agradece a presença de todos. Mas vamos aqui fazer uma pergunta que chegou para a gente pelo Facebook também, não é? Deixa eu ver aqui. A pergunta é de Daniel Rosa. Daniel diz o seguinte: boa noite, com eflúvios fraternos. Pergunta: o exemplo de Paulo de Tarso, que se converteu na existência que conheceu Jesus, é uma prova incontestável de que estava perdido no caminho da redenção e teve a chance de reencontrar a sua destinação espiritual? Com certeza. Se não fora essa condição, Jesus não teria se referido a ele como vaso escolhido. Não esqueçamos o seguinte: se Madalena era alguém, né, que estava meio perdida, né, se outros companheiros se converteram a partir das suas próprias dificuldades, Saulo era o autor da lei. Ou seja, ele tinha o conhecimento da lei de Moisés, se preparara para grandes cargos no Sinédrio e, segundo o próprio Manuel, lá em Paulo e Estevão, era alguém que vivia, como Estevão disse a Abigail, se no dia que ele conhecia Jesus, ele vai ter o mesmo amor que ele tem a Moisés. Então, Paulo, ele já tem, podemos dizer assim, toda uma bagagem, toda uma condição. Né? Agora, aqueles ímpetos que ele teve, em especial, o ódio que ele tem a Ananias, convertido depois em admiração e amorosidade, é para mostrar como as nossas emoções e como os nossos sentimentos, eles podem trair, muitas vezes, as nossas intenções. Né? Então, o autodescobrimento, daí, 3 dias ali naquela terapia que Jesus mandou ele fazer, né, em Damasco, depois 3 anos no deserto de Dan,
depois mais 3 anos no Tauro, o menino foi muito processo, para que ele pudesse, então, encontrar o caminho dele. Então, o que é bonito em Paulo, e daí o amor que a gente tem por ele, os companheiros têm por ele, foi essa capacidade que ele teve de, ao identificar o seu erro, assumi-lo para retificá-lo. Como nós dissemos, o encontro com Jesus na estrada de Damasco não foi um mimimi de Saulo, perdão, senhor, eu não entendi muito bem, olha, desculpe, não foi nada disso. Foi a percepção clara do equívoco, em que aquele que lhe aparecia era o Messias. E a pergunta imediata, Senhor, o que quer que eu faça? Ou seja, errei, confesso que errei, estou arrependido, como retificar? São as 3 etapas do processo de regeneração, conforme o livro Céu e Inferno, em especial o item Código Penal da Vida Futura: arrependimento, expiação e reparação. Então, Paulo tem os 3 momentos numa encarnação só, e cumpriu-se aquilo que Jesus tinha dito a Ananias. E ele verá quanto precisará sofrer por amor, né, ao meu nome. Eu vou fazer uma brincadeirinha, tá? Me desculpe aí. Eu digo que Jesus não ia rogar praga, né? Mas que pegou, pegou. Que pegou, pegou. Então, ele teve que realmente enfrentar prisões, açoites, incompreensões, deserções. Agora, o que mais nos surpreende nessa figura é uma força espiritual extraordinária, que revela o quê? Revela o espírito que não era comedor de carne de sol, como eu, rapadura, enfim. Não era um espírito qualquer, não, né? Era um espírito, como o próprio Estevão foi capaz de visualizar, de grandes condições. Agora, cometeu umas besteirinhas, né? Movido pelo ciúme, pela raiva. E ele conseguiu, né, vamos dizer, conseguiu levar adiante o seu processo de retificação. Isso é que é importante. Para nós, é uma excelente lição. Né? Então, diante dos nossos fracassos e erros, retornar às boas obras. A contabilidade também não é nossa, é a justiça divina que fará. Verdade, Sandra. Queremos também, Sandra, dar uma boa noite aos nossos irmãos da Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nossos irmãos do Sergipe, né? Iguaba Grande, Rio de Janeiro também, João Pessoa, da Paraíba, né? Fortaleza, Ceará, de Portugal, seu Mário Domingos, que está sempre em todas as nossas lives. Dá uma boa noite à Instituição Espírita Humberto de Campos, aqui de Sergipe, a seu Rubia, da Bélgica, que está presente na live, mandando um abraço, um beijo para você, viu, Sandra? Nossos irmãos de Recife de Recife, seus conterrâneos, isso. E do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de São Cristóvão, do Sergipe. Bem, Sandra, José Claudégio Messias, ele lhe dá uma boa noite e pergunta: pode haver um verdadeiro cristão sem vínculo a uma instituição religiosa? Claudégio gosta de escandalizar. Desde a juventude espírita. Resposta: sim. Nós não precisamos de instituição nenhuma para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Agora, vou te contar, Claudete, e queridos que nos ouvem. Uma vez lá em Recife, eu encontrei um jovem que é uma promessa no movimento espírita. O menino falava, o menino fazia atividade assistencial, atividade mediúnica. O menino era, poxa, impressionante. De repente, sumiu. Eu falei, Jesus, cadê fulano? Passados alguns meses, encontrei com ele. Ele foi à nossa amada Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba, e quando eu vi, fiquei tão feliz, né? E ele, quando saiu, ele disse exatamente que não precisava de instituição nenhuma para ser espírita. Foi essa a colocação que ele fez quando ele saiu. Aí, a mulher é um bicho encrenqueiro, né? Então, eu, num papo pessoal com ele, fiquei curiosa. Né? Disse, nossa, é a primeira pessoa que eu conheço que diz que não precisa de instituição para poder, né? E aí eu perguntei a ele, e aí, querido,
Ele disse, eu voltei porque eu não consegui fazer nada. Por quê? Primeiro, eu comecei a ler, depois deu preguiça. Em instituições eu fui visitar uma, duas, depois em solitário. Enfim, ele confessou, ele pessoalmente ele não teve forças, né, para seguir adiante naquilo que ele havia definido como um projeto de reforma íntima, de renovação, de melhoria. Então, gostaria de dizer ao meu querido e amado Claudete, beijo para Denise, tá? Que nós não precisamos de instituições, mas as instituições, porque nelas existe um programa, nelas existe uma proposta, nelas existe um espaço de estudo, de confraternização e de trabalho, elas, na nossa condição evolutiva feminina, são ainda importantíssimas. Então, nós precisamos das instituições muito mais do que elas precisam de nós. Mas, sem dúvida nenhuma, para aqueles que já conseguem ter a autodisciplina, para aqueles que já têm toda uma fortaleza de perseverança e de fidelidade, né? Isso aí é apenas, vamos dizer assim, uma etapa. Né? Porque já imaginou que a gente agora, nessa pandemia, quantas pessoas não estão sem, né, o acesso à casa espírita? Quem não tem internet, como é que fica? Né? Então, nós somos convidados a pensar. Mais importante também, prestemos atenção nisso, não é nós estarmos numa instituição. E muitas vezes, como nos convocam a reflexão André Luiz, nos transformando em problemas na instituição. Aí complica. Né? Então, estamos numa instituição, né, que sejamos aqueles que ajudamos, que sejamos aqueles que estudamos, que sejamos aqueles que praticamos. Betânia? Então, Sandra, aqui tem pelo Facebook uma pergunta de Thelma Oliveira. Ela pergunta o seguinte: qual o maior exemplo que Paulo nos dá para sermos um bom trabalhador cristão? Qual o maior exemplo? Considero que o maior exemplo de Paulo é a fidelidade. A fidelidade representa o seguinte, veja bem os desdobramentos da fidelidade, né? Quando ele diz, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele não perguntou, Senhor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Não, a pergunta foi, o que queres que eu faça? Ou seja, o querer é do Senhor. Ele se coloca, então, como alguém que está a serviço do Senhor. Então, eu acredito, pessoalmente, logicamente, e outras pessoas veem outros, né? Eu admiro muito a fidelidade de Paulo. E o bom ânimo, eu adoro joelho, mãos cansadas, joelhos desconjuntados, né? Todo estrupiado, mas sempre que firmes, né? Por quê? Porque nós muitas vezes somos, como Emmanuel coloca, mais uma vez em Vinha de Luz, nós somos muito tímidos, né? Então, o que eu gosto em Paulo é essa fidelidade, é o capacete, é o escudo, é a espada simbólica, é a peleja, né? Então, ele traz para nós, ver Paulo, toda a vida que eu estava em crise, aliás, a gente sempre vive em crise, né? Mas, assim, dúvidas, dificuldades, problemas de relacionamento, às vezes dentro do movimento espírita, deserções, decepções, né? Paulo Estevão é o melhor remédio. Né? Eu nunca vi. Olhe, é a melhor terapia. Ali, 10 vezes continuarei lendo sempre, né? Então, fidelidade destacaria e, logo em seguida, o bom ânimo, né, para servir. Bem, Sandra, queremos dar uma boa noite a Tânia Arruda, ela que estava com a gente no programa da tarde e agora está à noite, ela mora em Portugal também. Ela diz que está amando a sua explanação, a sua palestra, manda um abraço, um beijo para Portugal, amo Portugal. Nossos irmãos de Portugal sempre estão com a gente, assistindo todas as lives, viu? E Luiz Isidora também, de Londrina, ela lhe manda um abraço, viu? E disse que está amando também essa explanação. Mas vamos para a pergunta de Laura Lins. Ela pergunta o seguinte: como podemos levar a mensagem de Paulo para essa nova geração? Manda um beijo e está com saudades. Opa, Laura, a resposta não sou eu quem vai dar, é Paulo.
quando ele diz: sois as cartas vivas do Cristo. Então, a melhor maneira de divulgar Paulo é sermos também nós aqueles que tenhamos fidelidade, bom ânimo, espírito de equipe, perseverança, ampliação das nossas possibilidades. E Paulo dizia: sois as cartas escritas não em tábuas, de pedras, mas nas fibras do coração. Então, é esse vamos dizer assim, é esse o grande exemplo. Alguns dias atrás eu fiz uma live com o Arthur Valadares. Olha, 1h40. Eu assisti. Assistiu? Menino, eu que acabei, sabe? Porque ele fazia assim, não, vamos, ele, homem, eu quase que eu dizia assim, tem almoço para terminar aqui. Ele me chamou de mãezinha, né, Sandra? Era 1h, a expectativa é 1h15, 1h30, 1h40, e ele animado, né? Porque ali é apaixonado mesmo por Paulo, né? Então, você vê um jovem, né? Jovem apaixonado pela figura de Paulo, né? Então, a figura de Paulo pode e deve sempre, eu sempre tenho escrito sobre Paulo, falado sobre Paulo, evocado, né, Paulo, para poder mostrar aos nossos jovens em especial que idealismo, né, tem espírito concreto na figura de Paulo. E tudo aquilo que muitas vezes o jovem, ou muito do que o jovem deseja no mundo, Paulo fez, Paulo realizou. Né? Então, o nosso irmão, inclusive, Adeilson Salles, né, escreveu, vamos dizer assim, para jovens, Paulo Estevam, que tem umas 500 páginas, né, dependendo da edição, tem entre 450 e 500 e pouco, depende do tamanho da fonte. Então, nem sempre o jovem quer ler. O Adeilson fez aí uma obra destinada a Paulo Estevam para jovens, né? Mas o bom é ler a obra mesmo, certo? Então, a melhor forma de levarmos adiante o exemplo de Paulo, em especial para as novas gerações, é nos tornarmos as cartas vivas do Cristo, na nossa opinião. Muito bom. Sandra, eu vou pegar 2 perguntas, já que a gente já está chegando ao final, eu vou tentar encaixar uma na outra, para a gente poder aproveitar mais um pouco ainda, né? Tudo isso que você está passando para a gente. A Gleide Cordeiro, no Facebook, ela diz o seguinte: estou há muito tempo longe dos estudos, mas gostaria de retornar. Como fazê-lo? Inclusive o Evangelho no Lar, para iniciantes com a família. E aí, tem uma outra pergunta no Facebook, né, de Fátima Arruda, que pergunta assim: como iniciar de forma segura o trabalho na casa espírita? Então, a Gleide Cordeiro, que está querendo retornar, diz que há muito tempo se afastou do estudo, né, e a Fátima Arruda perguntando como iniciar no trabalho de forma segura, dentro da instituição espírita. Não, procurar ser breve, que o nosso tempo, né? Primeira coisa é o seguinte: a gente deve sempre retornar à fonte. Qual é a fonte? A fonte é a codificação. Não tem como. Então, se você precisa retornar ao estudo, retorne, que é o Espiritismo, né? As obras básicas, 5 obras básicas, que compõem a codificação, mais obras póstumas, mais a revista espírita. Ou seja, é coisa que só para você ler, viu, irmã? Então, né, a gente tem que ter uma sistematização. A Federação Espírita Brasileira possui sempre matrículas de cursos de ESD online, ou EAD. Então, você pode também. Há muitos companheiros, né, no Paraná, por exemplo, Rio Grande do Sul, é só você entrar, acessar na internet, se você tiver, estou com dificuldade de estudar, tem muita coisa boa aí, muitos cursos também em EAD. EAD significa educação à distância, né? Então, você poderá. Agora, com certeza, há algo que você não pode fugir, é o hábito da leitura. Sem o hábito da leitura, aí vai ficar difícil retornar aos estudos, né? Então, tem que fazer uma espécie de programa de disciplina mesmo. Tal dia da semana, né, ler, sempre, porque senão a gente não consegue. Mas se tem dificuldade de algumas coisas,
Hoje nós temos muitos DVDs, muita coisa através de pendrive que a gente usa, coloca, copia, leva, né? Muitos estudos. Então, hoje, a doutrina espírita está aí, né, na mídia, através de muitos canais, de muitos caminhos. Então, a boa vontade inicial e a disciplina na continuidade. Mas recomeçar, aí fica somente essa sugestão, sempre pela qualificação. Né? E em relação ao nosso irmão, como iniciar uma tarefa de modo seguro? A nossa única segurança é Jesus. Não tem o que fazer, é Jesus. Nós não estamos trabalhando na casa espírita e no movimento espírita para os homens, para as pessoas. Não podemos esquecer nunca o senso crítico que nós devemos ter. Né? Não podemos ser aquelas pessoas ingênuas. Eu li um depoimento hoje que fechei. Com todo respeito, fechei, nem ver. Era uma denúncia em relação a determinada situação de um líder religioso que usava as suas seguidoras para atos culposos. Então, a gente tem que ter o discernimento, a fé raciocinada. Né? Então, nós temos que ter o estudo, o bom senso, a autoavaliação para saber, a gente pode assumir aquilo, né? A compreensão de que eu só posso assumir determinada atividade se eu me preparar para ela, para não me frustrar, para não criar problema. Né? Então, estou na tarefa, pronto. Mas eu estou num grupo, estou no meio de uma estrutura. E se a estrutura, de repente, não me favorece? Ou se cria problema? Lembrar que nós não estamos a serviço de pessoas, nós estamos a serviço da causa. Né? Então, a maneira mais segura de ingressar na tarefa, na casa espírita, nós diríamos também, dentro do meu ato didático, primeiro, né, assimilarmos a cultura espírita. Dizíamos que Paulo é o vaso escolhido, Emmanuel diz, nós somos vasos de barro. O que está dentro do vaso é um tesouro. Agora, nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, nós temos dificuldades. Então, nós temos que procurar uma formação doutrinária. Isso é muito importante, né? Para que nós não desiludamos. Porque quando nós nos decepcionamos com o outro, nós nos decepcionamos com o outro. Porque nós fizemos a avaliação errada. Dedicação, autoconhecimento, né? Autocrítica. Muitas vezes nós temos no movimento espírita quem assume 300 tarefas, não deixa espaço para ninguém. Nós temos os donos de instituição ainda hoje, nós temos aqueles que, inclusive, dizem assim, não, a espiritualidade disse isso. Peraí, então, vem um senso crítico da gente, peraí, o que a espiritualidade está dizendo? Então, há muita necessidade, para quem começa, dessa fundamentação doutrinária, desse senso de equipe, né, dessa observância de senso crítico, e, principalmente, voltamos a Paulo, fidelidade, perseverança. Sem isso, nós não seremos os verdadeiros trabalhadores, nem cristãos e nem do movimento espírita. Sandra, queremos te agradecer do fundo do nosso coração. Você quer deixar algumas considerações finais? Eu apenas gostaria de agradecer a presença, vimos aí, inclusive um abraço para a Thales, que nos acompanhou, né? Meu querido Thales, estou com saudade, viu? Companheiros inúmeros de Recife, aí, deixar um grande abraço para minha amiga Jandaíra, né? Da Federação Espírita, Marilurdes, então, um abraço grande. Marilurdes, ela até comentou, gosta muito de você, viu? O meu Claudete, querido e amada, Denilde, sua esposa, né? Todos os nossos Cris, né? Grande trabalhadora com a equipe maravilhosa da área de infância e juventude, parabenizamos o protagonismo juvenil aí, né? O trabalho de inclusão, um grande abraço para a Heloísa, né? Um grande abraço para a Lídia, para a Maneira, da nossa época de juventude espírita. Hoje a gente não é de juventude, a gente é de juvelitude, é outro estágio, viu? Dizer que permanece para nós um exemplo de Paulo. Sejamos, né, animados, fortes, né, e com certeza Jesus estará sempre nos acompanhando. Jesus estará olhando para nós, se nós nos mantivermos atentos, perseverantes, no posto de serviço, ele aguarda
que nós estejamos. Um abraço, parabéns à Federação Espírita do Estado de Sergipe, a todos vocês que conseguem manter essa atividade, e nós estamos muito felizes em termos participado. Estamos precisando, né, muitas lutas, muitos testemunhos também, né, muitas dificuldades aqui e acolá, em diversas áreas, mas é um refrigério para nós, para a nossa alma, né, estarmos aqui nesse momento com vocês. Muito obrigada, do fundo do meu coração, por essa oportunidade. Jesus. Nós que agradecemos. Betânia, quer falar algo? Somente agradecer, mandar um beijo grande para você no seu coração lindo, Sandra, que Deus te abençoe, né? Agradecer a todos também que estiveram com a gente nessa noite, pedindo a Jesus, né, que permaneça em nossas vidas e que através dessa bênção, desse trabalho, através da internet, né, pela tecnologia que nos é oferecida nesse momento do progresso, tão ainda pequeno, mas que já nos traz um grande benefício, né? Com relação ao que está acontecendo atualmente. Então, é agradecimento, gratidão, gratidão, gratidão a Deus sempre. Muito obrigado. Beijo a todos Beijo e até amanhã às 19h30. Não percam, gente. Beijão. Tchau, Sandra. Valeu. Tchau, Jane. Tchau, Betânia. Boa noite a todos. Boa noite. Grande